Meus amigos, nessa semana nós vamos entrevistar o Dr. José Henrique Werner, que é um advogado do escritório Daneman Sinsen e especializado em crimes cibernéticos. É uma matéria muito atual e muito interessante. Não deixe de vê-la, hein? Senhores telespectadores do programa Justiça Sem Fronteiras, vai conversar na oportunidade com o Dr. José Henrique Werner. O Dr. José Henrique é um advogado especializado em crimes cibernéticos, que é uma matéria muito atual e que está nascendo, vamos dizer assim, né? E por isso mesmo ela é muito atraente. Meu caro Dr. José Henrique, então, crimes cibernéticos, quer dizer, agora essas máquinas todas nos fiscalizam, né? E de repente cobram determinadas atitudes, né, das pessoas, né? Como é que funciona isso? Exatamente. Olha, em primeiro lugar, desembargador Carpena, é um prazer estar aqui com o senhor. O programa é um sucesso, eu gostaria de enfatizar isso e colaborar um pouco com alguns ensinamentos sobre essa parte de crimes de internet. Bom, os crimes cibernéticos são, como estão sendo chamados esses crimes, até no novo anteprojeto de Código Penal apresentado semana passada pelo ministro Gilson Dipp ao senador José Sarney, eles são praticados basicamente por intermédio, por meio das ferramentas que são o computador e a rede de computadores. Esses crimes, eles... Nos Estados Unidos, o US Department of Justice dos Estados Unidos, eles entendem que existem basicamente 3 modalidades de crimes praticados na internet. Primeiro seria o que usa o computador como um alvo. Seria o computador recebendo uma ameaça de uma disseminação de vírus, o computador sendo atacado para fins de furto de informações, de dados privilegiados, de dados pessoais. Na segunda modalidade, o computador seria usado como arma, propriamente, uma arma para a prática dos crimes que são os crimes comuns, que hoje nós temos aqui no Código Penal e na legislação especial. Então, a gente teria vários crimes que podem ser como estelionato, fraude no comércio. Essa regulamentação é muito difícil, né? Muito complicada. Muito complicada. Porque é muito abrangente. É muito abrangente. É muito abrangente. Muito ampla, né? Exatamente. Então, como é que você vai definir aquelas práticas criminosas? Exatamente. Então, acho que as práticas criminosas são as tradicionais, né? Aquelas que o senhor domina muito melhor do que eu, aliás. Mas é exatamente isso. Mas o que acontece é que, atualmente, com algumas diretrizes que estão sendo criadas até, os Estados Unidos e a Europa, eles têm normatizado alguns crimes que são específicos da internet. São crimes como subtração de dados, como invasão de sistemas, como o cyberbullying. Existe hoje em dia o bullying que existe na escola, que a gente já viu casos aqui, clássicos de bullying, hoje existe na internet, nas redes sociais. Existe o estelionato digital, que seria a modalidade de phishing, em que há uma cópia de uma página da internet, por exemplo, da página de uma instituição financeira, e que essa página da instituição financeira ela é copiada de tal forma que o usuário ele coloca ali seu login e sua senha, e a pessoa que faz o mau uso, ele se apropria desses dados e faz um acesso indevido à conta do usuário. Então, é bastante complicado. Porque a ingerência, né, na vida financeira das pessoas é muito fácil sobre esse aspecto, né? É isso? Exatamente, exatamente. Você penetrar na tua conta, ver quanto você tem de saldo e essas coisas todas. Pois né? as pessoas, existem pessoas que deliberadamente entregam dados pessoais quando são solicitados por e-mail, ainda que o e-mail seja um e-mail não legítimo, um e-mail criado, entendeu, por uma pessoa que está planejando cometer um crime. A pessoa sem, vamos dizer assim,
a maldade, vamos dizer assim, de identificar naquela atividade alguma coisa contra ela, acaba se expondo, né? Exatamente. Que é exatamente o que a pessoa quer, né? Exatamente. Eu diria que, desembargador, atualmente, na nossa legislação, apesar da inexistência de uma legislação específica ainda, apesar da apresentação do anteprojeto... Eu tive vendo também o anteprojeto da comissão que era presidida pelo ministro Dipp, e realmente não é muito abrangente, não é uma coisa que venha configurar todas as hipóteses criminosas que podem acontecer pela via da internet, não é? Exatamente. Eu acho que aquilo seria um princípio. Um uma princípio coisa muito limitada, que a regra geral do Código Penal vai incorporar. E, posteriormente, parece que estuda-se fazer um complemento, uma legislação especial. Agora, você é um advogado de um escritório que lida também com isso. Você já tem enfrentado esses casos? Existem muitos casos, desembargador, é importante frisar que, além das infrações comuns, como ocorrem de violação de correspondência, de extorsão, de pedofilia, de pornografia infantil, uma das questões que são mais comuns na internet são os crimes contra a propriedade intelectual. As violações dos direitos autorais, as violações de marcas, violações de direitos autorais no campo da música, do filme. A gente está cansado de saber, né, que existem dezenas de milhares de infrações de filmes, de obras cinematográficas, de obras fonográficas na internet circulando sem autorização dos titulares. Isso é uma das principais infrações atualmente na internet. Além, é claro, dessas outras que nós citamos, do estelionato, do phishing, do cyberbullying, etc. Henrique, como é que o judiciário tem enfrentado, como é que o judiciário tem recebido essas coisas? Olha, o judiciário ele é muito aberto à questão, principalmente da pedofilia, que, para mim, ao meu ver, é o crime mais bizarro desses todos que são praticados na internet. Isso é lamentável que pessoas elas seduzam crianças, coloquem as crianças em situações de revelação da sua intimidade, em práticas sexuais, e o judiciário tem ficado muito atento a combater essas práticas. Está, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 1241, que, ao lado do Código Penal, do artigo 184, parágrafo 3º, que trata das violações aos direitos autorais, são duas dos institutos do direito criminal que estão já prevendo punições quando há violação na internet. Então, o judiciário está atento a essa dinâmica da reforma legislativa, apesar de não existir uma regulamentação para a disseminação de vírus, para o estelionato digital, que seria o phishing, como eu já mencionei, e de outras perturbações da ordem da internet, existem regras isoladamente que já existem para coibir esses crimes. E isso é muito interessante, porque a legislação teve que se adaptar e se modernizar até antes do tempo, né, para que pudesse englobar esses crimes também. O problema da eletrônica, da cibernética é exatamente isso, que é uma coisa que avançou, né? Chegou e avançou. Exatamente. Jogou o futuro na nossa cara, né? E agora, o que nós vamos fazer? Pois exatamente. Temos que lidar com isso, né? Esse assunto realmente é muito interessante, nós vamos voltar a ele no próximo bloco, daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o Dr. José Henrique Werner. Werner, no bloco anterior nós estávamos falando em internet, essas coisas todas, mas eu me lembrava das redes sociais, né? Que fazem parte desse contexto, mas que são coisas relativamente que vieram depois, né? Exatamente. Orkut, Twitter, Facebook, etc. O que vem ampliar a área de incidência, não é, da criminalidade, com certeza, porque facilita que qualquer pessoa possa fazer. Não é assim que acontece? Desembargador, o senhor tem toda a razão. O que acontece é o seguinte, no momento em que Mas é uma coisa maravilhosa, porque no momento que esse aparato, vamos dizer assim,
tá te oferecendo uma coisa maravilhosa, né, que você participar e tal, está te dando também uma arma, né, Claro, que se você não souber usar... Exatamente. Por quê? Porque no Orkut, por exemplo, no Twitter, mais até no Twitter, a pessoa, ela coloca em real time ali o que ela está fazendo. Certo. Ou seja, isso para um criminoso que tem péssimas intenções de cometer um sequestro, cometer um sequestro relâmpago ou alguma outra atividade, uma invasão de domicílio, ele pode se aproveitar daquele momento em que ele sabe que a pessoa está em determinado lugar e cometer aquele crime. Certo. Então, à medida que as pessoas vão colocando mais e mais informações, fotos de amigos, fotos pessoais de relacionamentos, locais em que visita frequentemente, locais ou hábitos que ela tem regularmente. Certo. Isso vai provendo as mentes malignas de informação. E elas podem se aproveitar perfeitamente dessas informações para cometer os crimes. E aí que está. Por exemplo, os sites de relacionamento, eles hoje são campeões de crimes como a falsidade ideológica. Há muitas pessoas que acessam a rede só para investigar as pessoas que estão ali se expondo, né? A questão da violação de correspondência, pessoas que entram, acessam o e-mail, os contatos privados, que são geralmente fechados ao público, dessas pessoas que participam da rede. Há em alguns casos, os crimes contra a honra, injúria, difamação, aqui, por exemplo, etc. o e-mail é uma coisa dolorosa, porque o e-mail é o endereço da pessoa, né? Exatamente. Então, nesse aspecto, é uma coisa pública. Que vai para o destinatário, né, da troca de informações, mas vai para outras pessoas, para terceiros também. Com certeza. Né? E no próprio cartão, eu estava vendo o meu cartão de visita, por exemplo, está lá o meu e-mail, tal, Quer dizer, é uma arma de dois gumes sempre isso, né? Pois é, se alguém quiser enviar para o senhor algum tipo de malware, que é um tipo de vírus ou um cavalo de Troia, para absorver os dados pessoais do senhor, ele pode fazer através desse seu endereço de e-mail. Certo. Isso às vezes chega, esses vírus, eles chegam até a nossa máquina por intermédio da nossa rede de relacionamentos. Exatamente. Né? Então, um vírus infecta alguma pessoa que está relacionada na minha rede de contatos e automaticamente me envia um vírus. Né, e aí eu vou pensar que, bom, se veio daquela pessoa, deve ser alguma coisa normal. Mas, na verdade, não se trata de uma coisa normal. É um vírus, é uma detecção de algum mal que vai... Mas, você sabe que você está falando isso? É claro que, vamos dizer assim, dentro de uma visão conservadora, isso aí é um absurdo, né? Essa invasão... que a internet está proporcionando à vida como um todo, em todos os setores, né? Exatamente. É um mundo novo, é a terceira onda, né? Quer dizer, você se comunica de uma forma extraordinária, etc. Mas é difícil você se adaptar a isso, né? Você aceitar todas essas coisas, não é não? Olha, eu tenho 40 anos, eu digo que eu ainda tenho uma certa dificuldade, às vezes, de me inteirar em toda essa tecnologia. Tem toda essa questão das inovações quanto a troca de informações, a participação em redes sociais. É claro que isso individualmente cabe a cada um escolher se vai participar ou não. No meu caso, eu sou muito adepto às redes sociais. Mas o fato é que você acaba expondo você e a sua família, os seus amigos, a ataques como esse, a vírus, a extorsões, a roubo de informação, furto de informação e outros crimes tantos que são praticados nessa brincadeira, esfera, não, né? Escuta, em relação ao comércio eletrônico, que cuidado você acha que o usuário deve ter em relação a isso? Hein? Desembargadora... E é tão comum isso também, porque facilita a vida da gente. Eu vou comprar uma geladeira, vou comprar não sei o quê. Isso realmente... As pessoas que não gostam de ir fisicamente a uma loja, comprar um determinado produto... Desculpa, eu vou refutar o que você está dizendo, não gosta, não é não gosta, é muito mais prático. É muito mais prático, ou tem preguiça. Né? Tem preguiça. Como eu, às vezes. E eu, somos Ou então, quando você vai à loja e não encontra ali o produto, muitos produtos só estão disponíveis na internet. Isso é engraçado, hoje em dia é assim. Outro dia eu vi uma grande empresa que anuncia aí, todos nós temos contato, mas é um depósito incrível, rapaz, que eles têm lá no subúrbio.
Eu acho que eu sei de quem você está falando. Não é uma loja, quer dizer, mas aqui está tudo ali tudo armazenado. Computador. Exatamente. Você tem o que você quiser ali, é impressionante. Agora, o grande... Agora, eles asseguram que aquilo tem, como é que se diz, segredo, né? Mas, na verdade, como é que pode dizer que tem? Talvez a própria empresa, eu confio nisso, acho que o comércio eletrônico, ele tendo uma regulamentação, ele acaba indicando que aquele fornecedor do produto ou do serviço, ele vai tratar seus dados confidencialmente. Agora, o problema é o que está entre você, entre o usuário e no meio. É no meio que muitas vezes acontece essa violação. E aí o que o usuário ele tem que tomar cuidado? Primeiro, ele tem que ter o seu antivírus atualizado. Muita gente não presta atenção nisso. Não dá muita bola para isso. O antivírus, ele tem que estar 100%. Outra coisa, é preciso que o usuário ele verifique se aquele provedor, se aquela empresa que vende o bem ou o serviço, ela é idônea, ela possui algum certificado de autenticidade, de idoneidade na rede. Existem já empresas que concedem esses certificados. Ela precisa checar, basicamente, ali se o endereço que ela está colocando corresponde ao site que ela deseja visitar, porque pode ser que ela esteja achando que ela está num site e está no outro. Né? E outra coisa, é importante que todo esse acesso seja feito diretamente com a digitação no browser. Porque quando se recebe um link ou um e-mail com algum tipo de conexão para acesso de um determinado site, muitas vezes esse link, esse e-mail, eles contêm o problema, o vírus ou algum método que possa extrair informações do computador. Porque a verdade é assim, quando você faz uma compra dessa, você se entrega totalmente. Né? Exatamente. Você dá o teu endereço, você dá o número do teu cartão, dá o código do cartão. Código de segurança, eles pedem tudo, né? Exatamente. Quer dizer, eu te confesso que faço isso com alguma cautela, mas o que vai fazer? Você tem que fazer, senão você não tem a Exatamente. compra. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. José Henrique Werner no próximo bloco sobre crimes cibernéticos. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a oportunidade, Dr. José Henrique Werner, sobre crime cibernético. Werner, me diga uma coisa, ultimamente nós fomos assim sacudidos, né, por alguma coisa referente a uma artista famosa aqui, né? Se utilizaram, segundo eu li na mídia, né, da sua imagem em determinadas circunstâncias desfavoráveis e botaram aquilo na rede, né? Isso aí está em aberto? Como é que a gente pode enfrentar um problema dessa natureza, hein? Olha, nesse caso, o que eu também pude verificar das informações dos jornais, da mídia, é que a vítima ela recebeu um spam e, por engano, por algum lapso, ela abriu esse spam. Nesse momento, as pessoas que estavam do outro lado, elas tiveram acesso às informações particulares, privadas, os arquivos pessoais dessa vítima. E se apropriaram desses dados indevidamente, tiveram acesso a esses dados indevidamente e espalharam na internet. Mas quer dizer, disponibilizaram na internet. O veículo seria o spam? Um dos veículos provavelmente foi o spam. Porque o spam continha um vírus, o cavalo de Troia, que ele absorve as informações da vítima. E ele começa a controlar... Inclusive imagens, como é o caso. Ele começa a controlar. Por meio de um cavalo de Troia, o infrator, o violador, ele pode controlar a máquina do computador da vítima. Então, isso é importante saber. É importante saber que, inclusive, por exemplo, se o webcam está ligada, a pessoa é, inclusive, vista pelo outro lado, pelo infrator. É impressionante como a tecnologia, os sistemas desenvolvidos para craquear e entrar dentro de algum computador, eles são avançados a ponto de ter um controle quase que integral da máquina. Então, eles, tendo acesso ao HD, eles retiraram essas fotos, prenderam essas fotos durante um tempo, mas no fundo essas fotos circularam antes deles entrarem em contato com a vítima, numa tentativa de extorsão, para evitar, eles pediram alguma vantagem para evitar espalhar as fotos na internet.
e acabaram surpreendendo ou até causando a disseminação dessas fotos. Obviamente, isso é crime, né? É um crime de furto ou apropriação indébita, isso depende de violação da intimidade, né? Violação da intimidade. Sim, né? a violação da intimidade é extorsão, né? Furto de dados. Eu agora falei nisso, estava me lembrando, daí vem a grande dificuldade de você tipificar essas condutas. Exatamente. Em razão das regras convencionais. É complicado, exatamente. Realmente é complicado. E além disso, ela também sofreu uma violação ao seu direito de personalidade, que é o direito de imagem, né? Previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 5º e inciso 10. Existe até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, se não me engano, a súmula 403, que trata da proteção à imagem da pessoa, e a imagem não só a imagem física, mas também a questão moral, do convívio daquela pessoa com o círculo de amizade delas e tal. E, além disso, é uma norma presente também no Código Civil, no artigo 20 do Código Civil. Agora, Henrique, deixa eu te falar uma questão tormentosa que eu estou vendo aqui, é o seguinte, não é só, evidentemente que não é só isso, mas os menores, os meninos, as meninas e tal, costumam operar a internet desde que acordam, né? Pelo menos na minha família tem uns 2 ou 3 lá, é só olhar onde é que está no computador, né? Eles, eventualmente, cometendo alguma infração dessa natureza, como é que funciona o problema da responsabilidade? Eles, menores, teriam responsabilidade para responder por isso? Não, quem responde diretamente são os pais. E por isso os pais, ao meu ver, essa que é a questão crucial. Sem querer entrar na esfera educacional de cada família e tal, mas eu diria que os pais, eles devem sim exercer algum controle sobre as crianças. Sabe por quê? Porque o menino, a criança, pode até operar numa coisa dessa natureza, até por brincadeira, exatamente. E não com dolo de inocência, ferir. Né? Mas brincando ali, o retrato da fulana, sem roupa, não sei o quê. Exatamente. Quer dizer, então isso aí... E o fato, além das crianças poderem cometer alguma atividade fraudulenta ou assim, pelo menos moralmente condenável, né? Elas também podem ser vítimas. Porque, por exemplo, o que existe na internet hoje em dia são comunidades inteiras, sites de relacionamentos que são focados na prostituição infantil, na pedofilia, e elas podem ser aliciadas maliciosamente por alguém, por um grupo de pessoas ou por uma pessoa, para tirar fotos, para praticar sexo entre crianças ou com adultos. Sim. Isso é uma coisa inadmissível e que deve ser controlada. Por isso os pais, acho que com o devido equilíbrio, né, isso não se pode também tolir completamente a criança a fim de deixá-la totalmente à parte do ciclo de amizade dela nas redes sociais, mas creio que tenha que haver um controle do diário ali de utilização da internet, dos horários, do bloqueio de alguns tipos de sites, porque isso é fundamental para que a criança não se envolva. Agora, engraçado que também é uma dificuldade, né? Porque as pessoas mais velhas, de uma maneira geral, não conhecem a tecnologia. Né? Ainda tem isso. Né? Ainda que na verdade, eles já nascem, as crianças já nascem conhecendo muito mais do que os adultos como nós. Com toda certeza. Com toda certeza. Muito bem. Então, é isso aí. Deixa eu ver mais alguma coisa que tenha sido anotado aqui. Controle. Sim, o poder público tem algum serviço especializado nessa área? O senhor tem notícia de condenações a propósito disso? Tem. O poder público, no estado do Rio de Janeiro, ele mantém a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Uma delegacia específica, né? Da Polícia Civil. É isso mesmo. E o Departamento da Polícia Federal também mantém células especializadas em crimes cibernéticos. Certo. Nesse caso, aliás, eu menciono até condenações oriundas de ações da Polícia Federal, até hoje em uma atividade multifacetária, uma atividade interestadual, e a Polícia Federal em ações como a Cavalo de Troia, sim,
E onde houve 6 condenações, já ocorreram 6 condenações, e a operação replicante, que ocorreu em 2000 e que agora em novembro de 2011, houve 27 condenações pelo os crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos, nesse caso, era exatamente o furto de dados para entrar em contas bancárias e retirar dinheiro dessas contas bancárias. Certo. Para você ver, você está falando, eu estava pensando, Werner, até isso é uma coisa que vai se desdobrando, né? Até os policiais hoje têm que ter uma preparação especial para enfrentar esse tipo de investigação. Claro. Até o policial, né? Claro. Até não só no Brasil, como no exterior. Nos Estados Unidos, eles têm unidades do FBI, da polícia, especializadas em combate aos crimes na internet. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito especialmente ao Dr. José Henrique Werner, que veio aqui conversar conosco, com os senhores, né? Trazendo essas ideias tão interessantes sobre crimes cibernéticos, e dizer que nós estamos sempre à sua disposição. Qualquer coisa que precisar, basta bater aqui no Justiça Sem Fronteiras. Da mesma forma, desembargador, foi um prazer. Muito obrigado por Obrigado a todos. Acesse o nosso site, hein? www.jsemfronteiras.com.br. A propósito disso, recebemos a pergunta do telespectador Ricardo Oliveira. Ele quer saber o seguinte: desembargador, o que é violação dos direitos autorais na internet? Eu poderia te responder, mas certamente o meu convidado vai responder com muito mais propriedade do que você está perguntando. Então, vou te pedir, por favor, Werner, para responder ao nosso telespectador. A violação do direito autoral, até nós mencionamos aqui rapidamente no primeiro bloco, é uma das violações mais comuns ocorrendo na internet atualmente. Ela não só é grave pela questão do volume que ela abrange. Por exemplo, se eu sou o autor de uma música e eu lanço essa música e no dia seguinte essa música já está sendo replicada e distribuída na internet, porque foi um sucesso, eu não vou conseguir recolher todos os meus direitos de royalties sobre a execução dessa música. E, obviamente, eu vou ficar desestimulado como autor daquela música a até criar outras músicas, né? Então, esse é um problema muito sério. Muito obrigado, viu? Você foi muito bem servido, muito melhor do que eu diria sobre esse assunto. Muito bem, sabemos o que somos, mas não sabemos o que poderemos ser. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.